Bom dia, bom dia. Eu tendo problema novamente com o Facebook. A acupuntura é uma especialidade. Eu sou Osiris Janete, acupunturista, prescritor de fitoterapia chinesa e professor. A gente vai discutir aqui coisas importantes para você descobrir a raiz do problema do seu paciente em até 10 minutos, já na primeira consulta, como uma estratégia para encher a sua agenda de pacientes. Primeiro, em vez da gente já entrar direto na conversa, bom dia, Régia. Em vez da gente entrar direto na conversa se a acupuntura é uma especialidade ou não, eu quero agradecer à professora Romana, com quem eu estive ontem conversando ao vivo. Foi uma entrevista bem divertida, ela é ótima. E avisando que eu vou gravar nova entrevista com ela, e nós vamos publicar aqui, falando sobre a carreira dela, porque ela conquistou uma conquista importante na área, como acupuntura não médica, dentro de um hospital. E isso é muito legal que as pessoas conheçam. É um projeto que eu já tenho realizado de entrevistar pessoas que estão na área para contar suas histórias, o seu caminho, coisas que vão ajudando a gente configurar o espírito, o trabalho dos acupunturistas que a gente tem hoje. Aí, voltando à nossa conversa, será que a acupuntura é uma especialidade? Eu falo isso porque é lógico que legalmente ela está configurada assim, né? Você tem ela como... tanto é que se fala de acupuntura multiprofissional. Como é isso? É porque é uma formação que se estende a várias profissões da saúde. A pessoa, na verdade, ela não é nem só da saúde. Acontece que se você não for da saúde, você não vai ter o título de especialista. Mas ela legalmente é estabelecida como pós-graduação no Brasil. Então, se você é enfermeiro, se você é fisioterapeuta, educador físico, se você é psicólogo, se você é farmacêutico, biólogo, todas as profissões da área de saúde, dentista, né, médico, você pode estudar e ter o título de especialista em acupuntura, uma pós-graduação que você faz. E se você não é, você pode fazer a formação e ganhar o título de técnico em acupuntura. Não sei se é técnico ainda a categoria que se classifica, mas é algo do tipo. Você só não é pós-graduação. E nesse sentido, quando se fala de acupuntura multiprofissional, é isso que está significando. Não importa a sua origem profissional do ponto de vista aí da legislação brasileira, né, você vai poder fazer acupuntura. A minha discussão isso é uma questão regimentar, mas faz sentido isso. E eu acho importante a gente falar por uma questão, até por questão científica, por critério de estabelecer o que é cada coisa, porque cientificamente nós precisamos realmente estabelecer o que é do campo da química, o que é do campo da física, o que é do campo da biologia. A luz é do campo da biologia ou é do campo da física? Ou é do campo da química? Isso define um fazer científico, define uma linha de conhecimento. A gente está definindo aí o que é objeto da ciência. E a acupuntura, nesse sentido, ela não se relaciona com nenhuma das áreas das quais no Brasil
ela foi adotada como pós-graduação, ela foi instituída como pós-graduação. Tanto é que existe também um movimento de configurar a acupuntura como uma profissão autônoma. E aí ela vai deixar de ser especialidade das outras profissões. Por quê? Porque a fisioterapia não é uma especialidade da educação física. Nem a educação física é uma especialidade da fisioterapia. A psicologia não é uma especialidade da medicina. Nem a medicina é uma especialidade da psicologia. Não sei se faz sentido isso para vocês, é importante. E tanto é que nós tivemos inaugurado nesse ano a primeira graduação reconhecida pelo MEC de acupuntura, que é um jeito de se caminhar para isso. Eu cheguei a entrevistar aqui até o diretor dessa faculdade, ele é fundador e diretor dessa faculdade, professor Regis, que muito gentilmente esteve aqui para falar do seu trabalho e comemorar com a gente essa conquista dele, que eu acho muito importante, porque é um caminho de reconfiguração de uma profissão que ela tem que ser independente. O que é uma especialização? Eu sou psicólogo, mas dentro da psicologia eu tenho várias áreas de atuação. Eu tenho a clínica, por exemplo. E aí, como psicólogo clínico, o que eu posso fazer? Eu posso me especializar nessa linha aqui, que é uma corrente da psicologia, que tem uma forma de trabalhar desse jeito, e existe uma formação especial de uma agremiação que cuida do aprofundamento nessa área. Porque, para quem não sabe, a gente não tem a psicologia, nós temos a psicologia profissão, mas como ramo de conhecimento nós temos as psicologias. O que muda? Muda o objeto e o método. Então, nesse sentido, eu posso fazer aqui psicanálise, posso fazer psicodrama. Tem os nomes mais atuais agora que eu não vou lembrar. Cognitiva. Bom, é muita linha, mas é gozado porque a acupuntura também tem essa característica. Mas eu tenho várias linhas de trabalho só na clínica e eu posso me especializar nela. Mas eu posso me especializar em psicologia do trabalho. E aí tem vários ramos: desenvolvimento pessoal, recrutamento e seleção, desenvolvimento de liderança. São várias especialidades, tá? O que significa isso? É que eu vou me aprofundar naquele ramo, aquele tipo de atividade dentro do meu ramo profissional. E isso significa que eu não vou pegar nada de novo, mas o que vai ser de novo é a profundidade com que eu vou a profundidade que eu vou dominar aquela área, né? O tanto de estudos, às vezes envolve até treinamentos, que eu vou incorporar na minha formação profissional. Por exemplo, quem vai para a clínica e escolhe uma linha de terapia, ele vai muitas vezes fazer a terapia, ele vai se submeter ao processo terapêutico daquela linha como uma forma também de treinamento. Na fisioterapia a gente encontra a mesma diferenciação, né? A pessoa tem várias atuações: recuperação, fisioterapia para UTI, para problema respiratório, para neuromuscular.
Ou seja, é uma gama infinita em que você vai pegar o seu conhecimento, vai escolher um nicho de problema e vai se aprofundar para se qualificar melhor nele. Acontece que a acupuntura ela não é um aprofundamento de nenhuma área de saúde. Tanto é que o professor Regis, quando esteve aqui conversando com a gente, mas mesmo nas lives dele, ele fala com muita propriedade. Ele fala assim, olha, você pode não ser da área de saúde quando você pensou em estudar medicina chinesa. Mas depois que você estudou, você passou a ser da área de saúde. Se a lei ainda está tateando de como reconhecer você, você como profissional tem que ter essa consciência. Por quê? Porque se espera do ponto de vista ético algumas atitudes e alguns valores do profissional de saúde. E isso vai ser importante para quem se formou nessa área. E o reconhecimento judicial, jurídico, na verdade, né? Isso é uma luta. Toda profissão se estabeleceu assim. Na verdade, isso tem um pouco a ver com a história, que algumas profissões não tiveram essa dificuldade. Por exemplo, você teve as primeiras universidades criadas no Brasil, as primeiras faculdades criadas no Brasil, se você puxa lá na história, remete-se a Dom João VI, se não me engano, né? E foram direito e medicina. Acho que existem ainda essas faculdades, acho que já devem ser universidades atualmente. É fora do eixo Rio-São Paulo. Se eu não me engano, foram na Bahia. Acho que o Recife teve uma faculdade muito importante, acho que tanto de medicina e de direito, que tem grandes nomes da nossa história. Alguns nomes de ruas que a gente tem até em São Paulo são pessoas que tiveram essa formação lá e foram professores. Então é uma história muito bacana. Porém, depois disso, as profissões mais recentes foram feitas através de muita labuta, de muito esforço dos seus profissionais para estabelecer o que é pertinente à sua atividade, para obter o reconhecimento legal. E você vai ver a história da pedagogia, da psicologia, da educação física, da fisioterapia, da optometria, né? Então, para nós não vai ser diferente. Então tem essa tensão aí de quem pode fazer acupuntura, tal, mas isso é uma condição histórica, a gente tem que passar por isso mesmo, porque as outras profissões passaram. O que é importante são a nossa classe perceber isso e atuar na hora certa, no momento certo. Agora nós estamos no momento em que tem mais um passo de regulamentação da profissão. Eu não lembro a data, a professora Romana falou ontem, ela divulgou um documento falando dessa data, e eu acho que eu compartilhei aqui nas minhas redes. Eu vou verificar, se eu não compartilhei eu vou proceder de novo. Acho que eu consegui compartilhar no meu story, então vou dar uma olhada se entra como postagem. Porque a gente precisa, como toda profissão, do seu reconhecimento, da sua regulamentação, e tem uma massa grande de profissionais, muito grande, formados, que, como eu disse, eles não eram da saúde antes, mas agora eles são. E isso significa o quê? Postos de trabalho, liberdade e apoio para exercer a sua profissão, né? E um reconhecimento pelo seu investimento, porque esse pessoal não investe pouco, nem de dinheiro e nem de tempo. Eu fiz uma pesquisa o ano passado sobre isso, que eu usei como base para desenvolver algumas atividades para fortalecer essa área, esse pessoal. Inclusive essas lives é uma das atividades que eu planejei na época, estou conseguindo executar, e que eu notei isso.
São muitos anos de estudo. Muitos anos. Dava a impressão de que era só aqueles que ficavam. Na verdade, é muita gente que se esforça muito. Alguns não ficam na área. Isso é muito triste, muito doído, porque uma outra característica que apareceu é que são pessoas apaixonadas pela área. O movimento de ir estudar vem de um interesse muito grande e um afeto muito grande pela atividade, tanto terapêutica, mas particularmente da acupuntura. Porque quem gosta de ser terapeuta tem várias linhas de terapia, mas escolheram a acupuntura, que é um ramo da medicina chinesa. A gente tem também a fitoterapia, temos o Tuiná, temos a dietoterapia chinesa, que não tem nada a ver com nutricionismo ocidental. Isso vai ser outra bomba também, porque a gente mexe com o alimento, mas as bases pela qual se baseia o nutricionismo não servem para a medicina chinesa. E se eles tentarem usar os alimentos chineses, tudo bem, frango xadrez, sei lá, goji berry, pode usar, mas não vão ter a capacidade de tratar o que a gente trata com alimentos, não usando os mesmos alimentos, porque os fundamentos são completamente diferentes, as bases, e a forma implica em mistura, sempre em mistura, para você conseguir os resultados que são necessários. Mas o conflito não é aí, e o importante não é isso. O importante é a gente ter essa precisão, essa noção. Deixa eu ver uma coisinha que eu... percebi, eu estou com o meu microfone do StreamYard com uma configuração que eu devo ter ficado sem som até agora, vocês me desculpem. E vou ter que salvar o vídeo do Instagram nas outras plataformas, nas outras mídias, pela importância desse assunto. Então, a acupuntura e os outros ramos da medicina chinesa não tem como ser especialidade das outras profissões. Isso a gente chama como de corruptela. É o que foi possível no sentido de organizar, e que foi importante. Foi importante que tenha sido assim, porque de certa forma divulgou a área da medicina chinesa no Brasil, em muitos países, ajudou a gente a atingir mais pessoas, as pessoas que se tratam a entender mais as possibilidades e buscarem acesso. De certa forma possibilitou o acesso a isso, né? Embora a gente tenha a restrição de quais profissionais vão atuar no SUS, por exemplo, mas de certa forma ela está no SUS e atendendo as pessoas. O que a gente precisa agora é estabelecer um critério de justiça e estender isso aos profissionais que se formaram em medicina chinesa, não fazer essa distinção. Isso é válido para qualquer profissão que você considere. Por exemplo, eu sou psicólogo e a medicina chinesa mexe, sim, com o estado mental. Então serve? Não, não serve. A base é outra, os critérios são outros. Não é um pontinho que eu vou colocar lá para o estado mental. Existe essa leitura, mas existe uma leitura, a base fala de configuração de quociente energético, por exemplo, em sistemas. Esses sistemas incluem os meridianos, os órgãos. Vocês talvez não saibam, mas eu posso tratar a emoção até com alimentação, não do ponto de vista ocidental. E dá diferença na vida das pessoas? Dá. Significa que ela não precisa de fazer terapia depois?
Olha, o que eu tenho observado na prática é que a sua terapia vai render muito mais depois. Muito mais. O progresso é outro. A mudança que você vai ter na sua vida é outra. Inclusive em tempo necessário para esses processos acontecerem. Se eu fizer acupuntura, eu não vou precisar mais de fazer exercício? Não. Faz parte do exercício. É lógico que a medicina chinesa ela está envolvida com alguns tipos de exercícios físicos. Por exemplo, você já ouviu falar, Liang Kun surge dentro dela. Temos o Liang Kun, temos o Tai Chi. São exercícios, são formas de trabalho corporal próprios da medicina chinesa. Tanto é que se você pegar uma pessoa da área de educação física e ele quiser fazer Tai Chi, vai começar do zero. Vai ter muito caminho pela frente para se chegar a um determinado nível de capacidade da atividade. E isso todo mundo que se inicia no Tai Chi sabe que isso vai demorar anos. Então as atividades físicas na medicina chinesa elas são muito ligadas às artes marciais, particularmente as chinesas, não todas, tá? Quando você ouve falar em Wushu, por exemplo, Kung Fu, Wushu, tem pouca relação, mas algumas linhas têm muita relação e elas surgem junto e elas se retroalimentam. O conhecimento da medicina chinesa ele é um conhecimento global, ele de uma informação precisa de outra. Nós não, né? Nós vamos estudar ortopedia, vamos estudar biologia, bioquímica, a gente separa tudo. Lá não. Eu não posso falar de fisiologia sem entender também meridiano. Essas coisas estão coligadas, elas compõem um sistema que em conjunto tem uma função na condição vital da pessoa. Então é um conhecimento. Gente, desculpem, mas assim, São Paulo está com ar muito seco, tá terrível aqui. O dia está bonito, mas na hora que você olha no horizonte tem aquela fumaça avermelhada assim, que é poluição pura, junta com a secura do ar. Eu acho que tem poeira também, simplesmente de estar seco, é difícil. Então, até me perdi do que eu estava falando, tossi aqui, mas não importa se eu me perdi, o importante é a gente saber que o conhecimento da medicina chinesa, a gente sempre fala, ela é holística, e é nesse sentido, envolve várias coisas que para você entender elas estão ligadas, eu não consigo separar, não posso separar. E na verdade, se ela não é especialidade dentro das outras atividades, dentro dela existe as suas especialidades. Eu posso me especializar, por exemplo, num ramo, alimentação, dietoterapia, posso me especializar na fitoterapia chinesa, posso me especializar na acupuntura, na aurículo, no Tuiná, eu posso me especializar ou no Tai Chi, ou no Liang Kun, ou no Qigong, mas ainda dentro disso eu posso me especializar em patologia. Isso dentro da nossa área é uma questão mais controversa, mais discutida, mas na base, na origem, a medicina chinesa existe essa especialização. Tanto é que você vai encontrar na China hospitais especializados, por exemplo, em patologias específicas, como na área neurológica. E eu falo isso porque eu conheci gente que foi lá fazer essa formação em neurologia. Podia não ser o hospital todo, mas, a faculdade toda, mas um departamento que cuidava dessa especialidade. Assim como eu conheci
em que o vitiligo era muito fortemente trabalhado numa determinada universidade que é ligada a um hospital dentro de uma cidade específica. A ortopedia. A ortopedia eu conheci como um ramo de especialização importante que acontece na Universidade de Pequim. Eu conheci pessoas com formação lá, com especialidade em ortopedia, em traumatologia. Isso até eu percebi que é muito importante, porque talvez você venha trabalhar com tudo. Põe-se talvez entre aspas, tá? Esse trabalhar com tudo vai depender muito da sua evolução. Porém, o que eu falei para você pôr entre aspas, esse trabalhar com tudo, essa especialidade, porque quando você vai tratar um problema, você vai ter que cuidar dos sistemas envolvidos. Cada tipo de patologia, cada área de patologia, ela não está correlacionada só a um sistema. E, portanto, essa visão holística continua valendo e sendo importante. A título disso, eu vou falar de osteoporose, não hoje, mas aí na sequência dos dias, provavelmente na semana que vem, eu vou falar da osteoporose, até porque são casos que eu tive acesso, eu sou procurado com pessoas com esse problema. Por exemplo, eu comentei ontem com a professora Romana, no meu estágio voluntário na Unifesp, no setor de neurologia, na neuromuscular, a gente tinha que cuidar desses casos. E para a medicina chinesa, é uma discussão muito importante para os profissionais que estão entrando nessa área, e vale a pena essa discussão. Então a gente vai detalhar mais isso para você entender bem isso, que o fato de você ter uma especialidade na medicina chinesa não significa fazer só um tipo de trabalho, tá? E isso é importante, tanto é que, por exemplo, também alguns amigos que fizeram formação na China comentaram: olha, onde eu fiz, no hospital lá, tinha a área de diabetes. Mas quando a pessoa vai lá tratar da diabetes, você pensa que ele vai só tratar disso, e o pessoal lá tem que se virar com tudo, né? Por quê? Porque atrás da gênese da diabetes tem uma multiplicidade de síndromes. Não dá para dizer que a diabetes corresponde a uma síndrome na medicina chinesa. Não é isso que acontece. Então essa é uma discussão importante. Mas o que fica para a gente é que realmente a especialidade na medicina chinesa, ela acontece, ela pode ser um passo importante para a gente dominar mais em profundidade esse conhecimento. E com relação a ser especialidade no Brasil, não faz muito sentido, tá? Faz sentido do ponto de vista legal, é aquilo que eu disse, ela ajudou a consolidar a medicina chinesa no Brasil, e o ar está terrível, então ajudou a consolidar a medicina chinesa no Brasil, mas a gente precisa dar um passo à frente, até por uma questão, como eu disse, de epistemologia. Senão nós perdemos já de saída um rigor. Não é nós, acupunturistas, todas as profissões perdem um rigor epistemológico, e isso é sério. Por exemplo, se você vai para uma cirurgia, de repente o médico começa a te dar passe lá. Que mistura é essa? Isso é rigor epistemológico. Vai acender incenso e defumar? Não estou criticando nenhuma área, mas, por exemplo, do jeito que você vai num centro
de Umbanda, e isso você não espera que o cara queira fazer uma cirurgia em você. Falhando a nossa ligação. Elas têm os seus motivos. E na área, nas profissões ligadas a áreas científicas, a gente chama isso de rigor metodológico. E nesse sentido é importante que se resguardem, não só que nós da medicina chinesa resguardamos esse rigor metodológico, mas essas áreas também. O que é importante é que essas áreas possam trabalhar em comunhão, sim. Mas nós temos, do ponto de vista epistemológico, em termos de método científico, a coisa não se sustenta. Mas, aquilo que eu falei, está ajudando a divulgar na nossa área. Passamos por um momento importante de regulamentação da nossa profissão. Eu tenho parente que hoje, por exemplo, se dedica à harmonização orofacial. Essa é uma área profissional que está nascendo no Brasil também e está buscando a sua regulamentação. Faz parte. Se diferenciando do quê? Da área de estética de medicina, por exemplo. Ou da área de odontologia. Não é nem uma coisa nem outra. E nós temos que pensar grande também. Temos que pensar na regulamentação da nossa área, que é a medicina chinesa, que começa pela acupuntura, mas não só. Nesse sentido, a grandeza da Ibramec hoje, que tem já instituído o seu curso de graduação em fitoterapia chinesa, já desde o ano passado, ou retrasado, eu não lembro exatamente, e esse ano conseguiu, regulamentado com o MEC, a primeira graduação de acupuntura. Deixa eu ver a hora, passamos da hora. Então, aguardem, eu tenho entrevistas importantes para trazer para vocês, 2 profissionais, na verdade 3, porque tem um profissional aí que está me dando cano, que é da área de harmonização orofacial, que é uma discussão importante para a gente de acupuntura. Isso virou um tema aqui de uma live, e dos cuidados que a gente tem que tomar, porque eles atuam em algumas coisas que geralmente são informação pra gente, e isso altera. Eu até na época comentei, é que nem fazer um diagnóstico com uma pessoa super maquiada. Como é que você vai enxergar a condição do rim desse jeito, só pela face? E eu acho muito interessante que a gente então tenha a presença desse profissional que vai nos explicar com atualidade o que é essa harmonização orofacial. E a gente, é aquela conversa, tá? É uma conversa de café da manhã. Nós teremos também a professora Romana falando da história dela e de como ela chegou nessa atividade dentro de uma instituição hospitalar, de um trabalho importantíssimo que ela faz. É muito bacana o espaço que ela conseguiu e o que ela tem de acesso de patologia e como isso agrega a ela e a área e a formação de quem estuda com ela. Nós temos também uma outra profissional especialista em... Deixa eu ver se eu não lembro o nome dela, porque eu cheguei nela por recomendação. Ela é especialista em guaxá. Olha, tá vendo? Eu falei de especialidade. Eu não vou achar aqui as mensagens, eu gostaria muito de lembrar o nome dela, mas é uma pessoa muito conhecida no Brasil. E, bom, eu vou trazer pessoas desse naipe para a gente conversar e para a gente valorizar com conhecimento os profissionais que estão nessa área e os trabalhos que acontecem nessa área. Então vamos falar de inserção, porque lembra, todo dia eu faço uma inserção para a gente estimular vocês a treinar a acupuntura. É importante. Algumas formações da China, quem vai para a China fazer faculdade tem
é matéria. Você vai ficar aqui se furando, ou na verdade não se furar a si próprio, ou algum objeto, e muitas vezes é um saquinho, as almofadas ou de papel ou de areia, é mais de orientação dependendo da linha. Eu estudei com pessoas que a orientação era a gente treinar no próprio corpo, por isso eu pratico no meu corpo. A gente tem também a orientação de treinar, inicialmente treinar em objetos para desenvolver a movimentação e força desses dedos, ou na verdade não é força, é o que sempre me foi chamado a atenção, é habilidade. A inserção ela tem que ser baseada na técnica e não na força. Com a força dói, com a força sangra. Tem duas coisas, talvez mais de uma, mas duas coisas importantes que fazem um ponto sangrar. Você usou a força e você não achou o caminho correto. Uma terceira, às vezes, é a patologia do ponto. A patologia expressa no ponto. Mas essa é uma condição que você tem que estar muito avançado no seu treino para a gente ter certeza. Não, realmente esse ponto está uma condição, apresentando uma condição patológica. Então vamos procurar um ponto aí para inserir, vocês lembram? Vamos lá, vamos fazer asepsia. Lembra desse ponto da tabaqueira? A gente estendendo o dedão, aparece o ponto. Eu queria ver se a luz ajudava. Ajudou, ó. Tá? Eu vou tentar por aqui para não perder a luz. Dá para ver? Olha lá. Eu tenho que achar a posição da mão para vocês poderem ver. Assim acho que dá. Isso é interessante. Alguns tecidos, eles são meio elásticos. Então você pensa que você ultrapassou e na verdade a hora que você solta ele puxa a agulha para fora. Então está aqui. Eu posso desviar a agulha para alguma direção, dependendo da região que eu quero tratar, ou mais a região externa ou mais interna. É um ponto usado muito para problemas no punho, mas não só. Vamos ver se eu acertei. Dentro da minha linha, eu não posso tirar a agulha desse jeito. Eu faço isso porque a gente não tem tempo e para vocês verem a questão do sangramento. Mas geralmente eu tenho que tirar e pôr. Então, assim, aqui é um recurso didático. Metodologicamente, não é isso, não é o correto. Bom dia, até amanhã, que a gente tenha menos poeira e menos secura, mas é impossível esperar que isso aconteça. Abraço.